Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio Defensoria, eu sou o Rui Silva, seja muito bem-vindo. Nesta edição vamos fazer uma entrevista falando sobre o projeto que ensina crianças a combater violência infantil. E esse assunto precisa ser falado principalmente nas escolas. Para falar com a gente sobre este assunto, o conselheiro Paulo Tadeu, que faz parte do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e é coordenador do Fórum Estadual, né, que é o FCA. Ele vai falar para a gente, vai destrinchar cada detalhe desses pra gente. Seja muito bem-vindo, Paulo Tadeu. Olha, muito legal estar aqui novamente com vocês, levando todo esse debate, essa discussão relacionada ao fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, lembrando essa data, né, emblemática aí no sentido desse Dia Internacional, né, de combate à agressão, todo e qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Muito bem. Paulo, bora primeiramente falar o que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Explica pra gente em miúdos e também, né, a questão do FDCA, que é o Fórum Estadual. Bom, o CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um conselho paritário formado por órgãos, ministérios do governo federal que estão inseridos dentro da pauta dos direitos da criança e do adolescente e por organizações da sociedade civil organizada que estejam atuando a nível, na esfera federal, com essa pauta. Então, é um conselho paritário que tem a participação, né, de organizações e que essas organizações indicam seus representantes para atuarem dentro de uma proposta, né, de debate, de discussões, resoluções relacionadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente. E o fórum é um fórum nacional que reúne a sociedade civil organizada, são organizações. Eu estou no Fórum Nacional representando a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e a nível local, a nível de Roraima, nós estamos através do Sinjopé como coordenador executivo do Fórum Estadual, do Fórum DCA, que reúne hoje aqui em Roraima 8 organizações da sociedade civil organizada através de um colegiado. Além disso, nós temos outras organizações parceiras que estão inseridas dentro deste fórum, assim como pessoas físicas, organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais. O fórum é todo um apanhado de debate, mas que tem dentro do seu colegiado a sociedade civil organizada eleita, né, de forma anualmente, né, com uma proposta, com um mandato de 2 anos, no sentido de implementar essas ações a nível de Estado. Muito bem. O Paulo Tadeu, que também é jornalista, né, Paulo? Lá. Falar sobre esse assunto que eu não vou dizer que é polêmico, mas assim, que precisa principalmente as crianças saberem o que é um, o que é o outro, no sentido de que diferenciar o bullying, a agressão, das brincadeiras, que muitas vezes é confundido ou usa como desculpa a brincadeira, quando na verdade já é uma agressão. E o Paulo Tadeu vai falar isso pra gente, sobre esse projeto que ensina as crianças a combater esse tipo de violência, as crianças e os adolescentes também. Nós iniciamos no dia 10 de maio um programa intitulado PPJ, que é um programa laboratório, um programa de ação que envolve vários pontos, né, vários debates, incluindo o protagonismo juvenil, que dentro dessa proposta do protagonismo juvenil existe uma articulação inserida com os parceiros, combate, né, a todo e qualquer tipo de violência. E o bullying está ali inserido, a questão da xenofobia também está inserido. Então, toda e qualquer prática de violência, que seja ela física ou não, esse programa vem fazendo esse debate, essas visitas, né, nas escolas. São 22 escolas, né, nós já visitamos o primeiro ciclo, que terminou 2 semanas atrás, e vamos retornar agora, na quinta-feira agora desta semana, o ciclo 2, finalizando com mais 5 escolas, que vamos compreender uma escola daqui da capital, que é a Escola Monteiro Lobato, na sexta-feira. Na quinta, retomamos com a escola da escola situada na Vila Passarão, né, na escola da Vila Passarão, com o Grêmio Revolucionários, que eles vão estar fazendo uma atividade lá. Vamos depois para o Instituto Federal, lá no Amajari. Depois temos a Escola Maria Lúcia, lá da Vila São Silvestre. E finalizando com a Escola Otília Pinto, na
no dia 12 de junho, na Vila União. Então, são palestras que nós temos a participação, inclusive, da Defensoria Pública, com uma equipe de defensores levando esse debate sobre o papel da Defensoria Pública, como você acessar, né, os serviços também da Defensoria Pública, parceiros como a CAE, discutindo a questão da água, o núcleo da representação do CPA através da nossa representante Maria Alejandra, né, falando também... A Assembleia também faz parte. Né? Isso, a Assembleia Legislativa, temos a ASOE, Associação dos Estudantes, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, o CEDICA, nós do Fórum, o CHAME, né, através, como você falou, da Assembleia. Então, são instituições que estão indo, né? Vamos ter também a participação da própria Divisão de Proteção da Criança e do Adolescente, o juiz Parima, juiz da infância, Parima Veras, doutor Parima, estará na quinta-feira, inclusive, na Vila Passarão, dialogando também com a comunidade. Então, são diversos parceiros, né? Grupo Raiz, Grupo Diversidade, Grupo Grafold, né? O próprio Coletivo Informe Popular, que tem, né, nós vamos ter em um segundo momento depois desse ciclo, nós vamos ter a Defensoria Pública, que vocês aqui da Rádio Defensoria, da Web Rádio, como parceiros também na implementação da criação de podcasts envolvendo esses alunos, numa perspectiva já de criar alguns temas específicos já para se preparando para a COP30, né? No ano que vem, que vai ser essa conferência mundial em defesa do meio ambiente, que vai ser realizada em novembro do ano que vem, vai ser em Belém do Pará. Aí vocês falam, mas está muito longe, né? Como vocês vão falar uma coisa que vai ser no ano que vem? Vocês estão discutindo agora esse ano. Não, mas é uma preparação já a longo prazo. Então, tudo isso faz parte desse pacote que tem a ver também de combate à violência, né? Porque a partir do momento que você consegue promover esse tipo de debate dentro das escolas, que tem a parceria também da CETRABS, da própria Secretaria de Educação, isso fortalece o debate, isso fortalece, dá uma sacudida na moçada, que vem de um processo de pós-pandêmico, né, muito traumatizante, né? O pessoal costuma dizer que, mas a pandemia já tem um tempo que passou, e ainda o pessoal usa a pandemia como pretexto a alguma coisa. Não é. Foi devasta a destruição, que eu vou dizer, psicológica, em tudo, em todas as áreas. Então, é como se fosse reconstruir novamente, que é o que você está falando. É começando novamente, criar todo aquele contexto, aquela situação, porque mudou na época a nossa forma de viver no dia a dia, tudo, em todas as áreas. Tivemos uma mudança radical. Radical. As crianças ficaram dentro de um ambiente familiar e, às vezes, esse ambiente familiar hostil, né, perverso, e aumentaram assim, dados alarmantes, né, sobre a agressão física no seio familiar, a questão da violência, do abuso sexual dessas crianças e adolescentes, e isso impactou muito, né? Muito. Então, nós estamos falando de uma realidade que a escola, ela, nesse período de 2 anos, né, as crianças sofreram muito. Então, a gente tem acompanhado todo esse trabalho a nível nacional, junto com os parceiros, junto com as instituições, e o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um conselho que tem feito um trabalho assim, importantíssimo dentro da estrutura, com apoio, né, de toda uma rede de conselheiros da sociedade civil organizada e do governo, no sentido de promover esse debate, né? O CONANDA hoje é um conselho paritário, é um conselho formado por representações de ministérios, né? Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, pela primeira vez atuando dentro desse processo do CONANDA, temos o Ministério da Educação, o próprio Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no qual o CONANDA também é vinculado, tem feito toda essa articulação. E sem falar também da sociedade civil organizada, né, que tem feito também esse papel fundamental de articulação. E nós estamos lá no conselho do CONANDA, representando a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. E através do CONANDA, em parceria com o Fórum Nacional, que também o Fórum Nacional tem o seu papel,
o Fórum Nacional, hoje é o secretário Ricardo Melo, né, que é da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, e que é lá do Pará, nosso vizinho, né, tem feito um trabalho como um secretário executivo, reorganizando os fóruns estaduais, né, e nós estamos aqui em Roraima como coordenador executivo do Fórum Estadual, representando o Sinjopé. E o Fórum, quem participa do Fórum, são somente organizações da sociedade civil com direito à voz e voto. Mas ele é aberto também para todo e qualquer segmento governamental, pessoa física, para promover o debate, né? O Fórum não é fechado, mas um fórum é um vigilante. É um vigilante no sentido de promover todo esse trabalho de acompanhamento e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Por isso que o Fórum provocou esse debate, essa caravana nas escolas, para fortalecimento dos grêmios estudantis, através da Associação dos Estudantes de Roraima, dialogando também através dos fóruns, né, dos fóruns municipais que nós estamos implementando agora. Nós estamos com 12 municípios, né, com discussões preliminares para fundar os fóruns municipais. Nós somos 15 municípios, né? Então a meta é que agora em julho nós possamos ter uma tratativa. Inclusive eu estava conversando agora há pouco com o Ricardo, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, o Ricardo Melo, e nós vamos estar propondo, né, para que o nosso encontro estadual possa ser realizado agora no mês de julho, né? E tem um município que nós estamos já fazendo uma tratativa, que é o município de Bonfim, e a possibilidade de nós realizarmos o primeiro encontro estadual do Fórum Estadual, para poder fortalecer Sim. os fóruns municipais. E é importante que tenha diversas parcerias, né? Da outra vez que você esteve aqui falando a respeito do Conselho, é preciso que o sistema se fortaleça mais em favor do que realmente veio para ser da criança e do adolescente. O sistema ele tem que estar unido em um só propósito, né? Sem essa de interesses para lado A, lado B, e sim nessa união. Isso, quando a gente fala criança e adolescente é uma bandeira única, né? Uma bandeira de proteção. E aí eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Boa Vista e também ao governo do estado de Roraima, e que eu falo isso, né, porque eu sou servidor público do município e servidor público do estado, e hoje estou cedido, né, ambos, município e estado, para promover todo esse processo de articulação, né, seja em prol da pauta dos direitos humanos como guarda-chuva principal, através do mandato classista enquanto presidente do Sinjopé, seja através enquanto servidor público da esfera municipal estadual, pautado à disposição no sentido de acompanhar esse trabalho e de articular esse trabalho na rede de proteção à criança e adolescente, proteção integral. E não é um trabalho, eu falo assim, que a equipe, a única pessoa que está cedida para fazer esse trabalho sou eu, né, pessoa física, servidor público, mas ao mesmo tempo blindado com uma espécie de pessoa jurídica enquanto presidente do sindicato, numa pauta que é uma pauta extensa, né, na pauta de direitos humanos. E aí a pauta de direitos humanos você já viu, é um guarda-chuva que envolve todos os segmentos. Então quando tem relacionado a questão da criança e do adolescente, lá estamos. Quando tem alguma pauta relacionada também a ameaça a comunicadores e a jornalistas, lá estamos. Seja ela uma pauta relacionada também às minorias, né, a comunidade LGBTQIA+, a questão dos migrantes, as comunidades de matriz africana, lá estamos. Então, uma pauta onde nós temos a proteção, em primeiro lugar, de Deus e a proteção das pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de combater todo e qualquer tipo de abuso, violência, toda e qualquer forma de intimidação contra os defensores da democracia e os defensores de uma pauta de uma comunicação mais democrática em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a pauta de um ativista na pauta de direitos humanos, o dia a dia é um dia cansativo, um dia de dedicação, onde você está se dedicando ao coletivo. E quando as Nações Unidas implementou esse dia 4 como um dia internacional de combate à agressão
toda forma de violência contra a criança, foi um dia de reflexão, um dia para saber até que ponto também nós estamos preparados para poder ocupar os espaços da mídia, né? E quando a gente fala ocupar o espaço da mídia, é ocupar um espaço da mídia hegemônica e contra-hegemônica, uma mídia que possa estar aberta também para poder fazer o debate. Porque quando você faz um dia internacional de combate à agressão, não tem como você esquecer as quase 20 mil crianças palestinas que foram assassinadas nesse conflito entre a Palestina e Israel. Não tem como você pegar e ficar sem entender, né, perplexo diante de uma comissão de direitos humanos, de uma comissão da ONU que já pediu a prisão do dirigente de Israel, que é um governo de extrema direita, um governo homofóbico, um governo que caminha numa pauta de xenofobia extrema, né? E você fica perplexo com os grandes países aí assistindo de camarote, né? Até enviando armas para poder matar as crianças, né? Você não tem como ficar também calado diante dessas atrocidades quando você tem, né, milhares de crianças que foram vítimas, né, de uma desinformação da não vacina, né, de combate à Covid, né, propagado por pessoas que até um certo tempo estavam no poder de uma nação, como mandatários de uma nação. E aí nós estamos falando de milhares de crianças órfãos que perderam seus pais, que perderam seus avós em decorrência da não vacinação, de uma campanha, né, errônea contra a ciência, contra a vacina, né? E você não tem como você ficar também calado diante das atrocidades que hoje ocorrem no dia a dia no que se refere ao abuso e à violência de crianças e adolescentes. Nós estamos falando de pessoas que às vezes é de total confiança dessas crianças e adolescentes. Nós estamos falando de um padrasto, nós estamos falando de um tio, nós estamos às vezes falando de um irmão, que às vezes de uma atitude totalmente errada, errônea, uma atitude sem precedentes, acaba cometendo algum ato de violência, um abuso, uma agressão a uma criança que não tem condições de se defender. Então nós estamos falando de uma situação assim de reflexão, né, nesse momento, nesse dia, nessa semana, que governantes que passaram tentaram esquecer, inclusive, a importância do 18 de maio. O que era o 18 de maio, o que era a campanha do Faça Bonito, e que de uma forma descarada desconfiguraram a campanha do 18 de maio no passado, né, no governo passado, para esquecer o ato brutal e violento que sofreu a criança Aracélia, que 18 de maio de 1973 foi um dia bárbaro para o nosso país, que Aracélia, uma criança de 8 anos, moradora da cidade do Espírito Santo, né? Sofreu um bárbaro, brutal assassinato, né? Foi abusada, foi dopada, violentada, abusada, queimada, e por pessoas que eram filhos de pessoas renomadas, né? Dentro da cidade, e que não cumpriram a pena como deveria cumprir, que ficou um crime praticamente impune, né? E Araceli era filha de imigrantes, né? Para você ter uma noção de que essa impunidade ficou como registrada. E por isso a importância do Faça Bonito. E depois o governo quis esquecer tudo isso. Nós retomamos só agora, com esse governo federal agora, a retomada novamente do Faça Bonito, uma propagação muito grande. Isso tudo tem a ver com a questão da importância de sempre a gente refletir a nível local, a nível nacional e internacional, todo e qualquer tipo de violência e agressão contra a criança tem que ser combatida. E sem esquecer as centenas de crianças que estão hoje sendo vitimadas na terra indígena Yanomami,
vítimas de um processo de dominação, de ganância do homem, da contaminação das águas pelo mercúrio, de uma ânsia, né, da questão da busca do ouro, né, da garimpagem, uma coisa agressiva, né? Então, tudo isso tem a ver com a questão da violência. É uma coisa que vai ligando a outra, no final, a forma aquele efeito dominó. E falando do dia 4, que foi citado, é um dia para refletir. Mas não é só porque o dia 4 que é o dia para refletir sobre essa situação. Todos os dias, se você parar para pensar nas barbaridades, Paulo, é uma coisa de embrulhar estômago, né? E voltando a falar sobre esse projeto que ensina as crianças a combater a violência infantil nas escolas, como tem sido a receptividade quando vocês vão palestrar, né? Ministrar, falar sobre esses assuntos? Tá sendo bem aceito? Tá tendo aquele impacto? Como tá ocorrendo dentro desses ciclos, né? Olha, são mais, pelos cálculos, depois eu vou fazer direitinho os cálculos, porque nós ainda temos essa semana, né, visitas nas escolas, né? Mas pelos cálculos, são mais de 150 palestras envolvendo aí uma equipe de pessoas voluntárias, né? Pessoas voluntárias, organizações parceiras, para poder fazer esse diálogo. Nós estamos ainda fechando o número de atendimentos, né? Mas quando você chega numa escola, você percebe, né, que em algumas escolas, em algumas salas, né, o diálogo está sendo pela primeira vez. Então, o aluno, a criança, o adolescente, né, porque o público é mais adolescente, sim, ele recebe pela primeira vez aquele debate. O debate sobre a escola popular, a escola que queremos, o debate sobre o que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância de você se organizar através do Grêmio Estudantil, a importância de você montar e se estruturar e se organizar para ter no teu município o CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes, a importância de você participar de um debate, se envolver no debate maior, para você ser o ator. Criança e adolescente é o protagonista principal, é ele que tem que decidir seus rumos, né? É ele que tem que ser essa mola propulsora no sentido de tomar frente das decisões, né? Por isso, a importância de ter a participação de crianças e adolescentes dentro dos CMDCAs, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trazer também esse debate para os CDCAs, os Conselhos Estaduais. E não esquecer de fortalecer no seu município a criação do Fórum Municipal em defesa dos direitos da criança e do adolescente, através da sociedade civil organizada. Fortalecer no seu estado os fóruns estaduais, para que a gente possa ter um fórum nacional fortalecido, pautado, né, e coeso no sentido da pauta principal de fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Porque eu costumo dizer que os governantes, eles passam, as gestões passam, mas a sociedade civil organizada, ela fica. E é importante que a sociedade civil organizada, independente de quem esteja no governo, possa fazer a sua pauta de reivindicação. Cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar do presidente, não importa quem esteja no poder, não importa qual grupo político esteja no poder. Esse é o papel da sociedade civil organizada. Dialogar, conversar, né? Porque através do diálogo nós temos condições de implementar essas políticas, né? Porque, como eu falei, a bandeira da criança e do adolescente é uma só. É a bandeira da luta permanente em defesa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, a gente precisa levar o debate para dentro das escolas, levar esse debate também para dentro das universidades, né? Promover o envolvimento também de cursos, fortalecer as escolas de conselho, né? Fortalecer o papel do conselheiro tutelar, a importância de dar condições de trabalho para que o conselho tutelar possa agir. Então, tudo isso está envolvido numa pauta central, que é a criança, né? Então, desse Dia Internacional de Combate a todo e qualquer tipo de agressão, é importante também a gente refletir tudo isso. O aparelho, né? Os aparelhos de proteção, elas precisam estar aí. E a gente tem que ficar atento, né,
a tudo isso. E a mídia, ela tem dado uma contribuição muito grande para tudo isso. Papel muito importante. Papel muito importante. E em relação a esse projeto nas escolas, é interessante porque o conselho tem esse papel de fazer com que a criança ou adolescente saiba que ela é o protagonista, né? Que ela tem esse poder. Então, uma espécie de abrir os olhos e levar o conhecimento de uma coisa que ela já tem. Só basta saber onde estão os limites, como proceder, levar todas as informações e fazer com que ela interaja dentro desse assunto e passe adiante. Uma vez ela se interessando, ela vai passar adiante. Ela vai passar adiante, vai promover. E a gente tem divulgado bastante o Disque 100. O Disque 100 como ferramenta de denúncia. O Disque 100 na pauta dos direitos humanos. Todo e qualquer tipo de agressão. Disque 100. Disque 100. A gente tem falado. E também dialogado com a questão da importância de você trazer, no caso aqui de Roraima, organizações da sociedade civil organizada dos povos indígenas, dos povos originários. É super importante, né? Eu sou indígena, Macuxi, autodeclarado indígena no contexto urbano, né? Sou lá da região do Amajari, né? Da região do Anaro, no município do Amajari. E eu tenho sempre, nesse processo todo de envolvimento, né, com a pauta dos direitos humanos, eu tenho sempre focado no sentido de nós não tomarmos, enquanto fórum, enquanto conselho, nada sem a consulta. A consulta que os povos indígenas têm o direito de ser consultado para qualquer tipo de ação. E isso a gente tem colocado na pauta de trazer, incentivado também os parentes indígenas a serem candidatos a conselho tutelar. Então houve um aumento significante agora com a participação de indígenas, pessoas, conselheiros autodeclarados indígenas, que se pautaram, que foram eleitos por conselho tutelar. E também o envolvimento das organizações indígenas nessa pauta da criança e adolescente ou jovens indígenas, no sentido de estarem mais presentes, participando. Sim. E fazendo com que essas organizações, para você ter uma ideia, pela primeira vez em 33 anos, né, e a gente já tinha dito isso daqui de uma vez, mas é bom sempre reforçar e lembrar, nós temos a participação de uma organização indígena dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, Roraima, um estado indígena. Em 33 anos, nunca tinha tido uma organização indígena ocupando um conselho, uma cadeira no Conselho da Criança e do Adolescente. Hoje nós temos a organização Tenê, né, da Tanê, que é uma organização do povo Ninã, né, a Texole, Yanomami, que tem hoje essa cadeira ocupada lá, como não só ocupando a cadeira, mas ocupando agora a vice-presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que tem como a presidência neste ano a CETRABS. Então é importante destacar isso, é importante marcar posição, é importante dialogar. Estivemos recentemente agora participando do encontro da juventude indígena, promovido pelo CI, que tem a coordenação da juventude da Raquelzinha, passamos lá um dia de debate, de atividades, né, com a participação de lideranças do Conselho Indígena de Roraima, teve a participação de lideranças Yanomami como convidados, né, a própria FUNAI, e foi um momento assim muito importante de a gente ouvir, escutar e também ao mesmo tempo falar um pouco da nossa fala, fazer nossa fala no sentido de promover esse envolvimento maior dos povos indígenas dentro dessa pauta. E isso só abre espaço para que venham mais, né? Foi a primeira vez em 33 anos para você do ver. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mas aí já fica aberto para que mais pessoas se candidatem, né? De todas as áreas. De todas as áreas, né? Todas as áreas. Hoje o sindicato é um conselho bem assim, uma participação bem diversificada, né? Nós temos pela primeira vez também a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares dentro do Conselho, temos a representação de matriz africana, temos a questão indígena, temos um grupo, temos os Sintras, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde inserido também pela primeira vez, temos um grupo de combate às drogas, então temos a própria Associação dos Estudantes e caminhamos agora para a gente fortalecer
mais esse sistema, promovendo, como eu falei, a ideia de promover um encontro estadual, né, reunindo os fóruns, a ideia também de promovermos agora os editais, né, para a escolha dos comitês de participação de adolescentes dos CPAs, e nos prepararmos para, em dezembro, recebermos a caravana do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Roraima, no sentido de implementar e aí fazer esse desfecho. Pela primeira vez? O CONANDA já esteve aqui, né? Mas nesse projeto agora, o CONANDA não vai ter condições de realizar em todos os estados, mas nós de Roraima somos um dos estados que já estamos nos preparando, fomos articulados, selecionados para poder receber essa caravana, para poder receber essa ação que é importante para o fortalecimento do sistema de garantias dos direitos da criança e adolescente aqui no nosso estado. E ressaltando mais uma vez que o papel da imprensa é fundamental para levar adiante todas essas informações. É super importante. Reforço aqui a importância dessa parceria nossa com a Defensoria Pública, com a rádio, Defensoria, Rádio Web, Defensoria. Temos aí a proposta de implementar essa articulação para a COP30 do ano que vem, como eu disse. Todo esse programa do PPJ, ele tem um objetivo, vários objetivos finais, né? Mas o objetivo final é o protagonismo, mas ele acaba tendo uma rede de resultados, né, de preparação para o fortalecimento do movimento estudantil em busca da escola popular, para o fortalecimento e a eleição dos CPAs, para a organização de preparação de uma pauta de educomunicação, né, vinculando esse debate dos alunos, a importância da comunicação, da democratização da comunicação e abrindo um leque de debate também para o ano que vem, em novembro, né, no Brasil, estaremos recebendo a COP30, essa conferência internacional promovida pelas Nações Unidas, do debate do clima, da questão ambiental, que vai ser em Belém do Pará. E a ideia é levarmos uma delegação de 30 adolescentes jovens, pesquisadores daqui de Roraima, fazendo uma parceria com o Instituto Idade Mídia, lá de Belém do Pará, que tem o grande amigo sociólogo lá do Pará. Lembrei agora sobre o nome, deu um branco aqui. Ângelo Tupinambá, pronto, Ângelo Tupinambá, um grande parceiro, comunicador, sociólogo, para fazer essa rede funcionar, né? Aliás, ela já está funcionando, né? Essa rede ela tem um papel fundamental de fazer esse debate. E isso também tem a ver com a reflexão nesse Dia Internacional de combate à agressão, a todo e qualquer tipo de violência, porque a partir do momento que você promove essas ações, você está fazendo um contraponto, você está se preparando, se previndo, fazendo uma prevenção contra esse tipo de atitude, se fortalecendo. E já entrando aqui na nossa reta final do bate-papo, tem uma pergunta, né? Como combater as agressões muitas vezes feitas dentro de casa? Um exemplo básico aí. Olha, os dados... Combater. Os dados, assim, são alarmantes, assim, e quando você fala sobre violência contra criança e adolescente, né? Nossa, os dados, assim, são diversos dados, são diversos números, né? E um dos dados que a gente tem acompanhado referente ao próprio Ministério da Saúde tem apontado algumas questões sobre isso, é que por ano a gente tem casos de em média 3 mil mortes de crianças vítimas de acidentes, porque o acidente é uma violência, né? Às vezes domésticas, às vezes a parte de intoxicação, de remédios, às vezes de você deixar remédios ali e a criança pega, vai e toma, não sabe. Às vezes é um produto ali, é um veneno, a criança pega. Às vezes aquela questão toda de pegar um saco de plástico e colocar na cabeça e a criança morrer sufocada. Então são dados assim rotineiros. Só que esses dados, se a gente for colocar na ponta do lápis, é assustador. Em média, são 3 mil crianças mortas, entendeu? Que acabam perdendo a vida por esses acidentes domésticos, né? E a gente tem que ficar atento
E quando a gente fala isso, ficar atento também, isso serve também para as autoridades e até para os profissionais que atuam na área, o dia a dia das creches, né? As creches mantidas pelos municípios, pelo estado, seja quem for, para evitar qualquer tipo, né, de fatalidade, né? E também aos pais que fiquem atentos também no dia a dia, né, do seu filho, não deixar é até meio assim esquisito falar, né, mas são coisas assim absurdas, né? A criança pegar um caroço de feijão, colocar no ouvido, colocar no nariz, entendeu? São acidentes rotineiros que podem vitimar uma criança. E às vezes a gente fica pensando assim que a atenção, colocar um ser humano um ser humanozinho na face da terra dá trabalho demais, é atenção redobrada, entendeu? E a atenção é primordial e a gente tem procurado dentro dessas conversas também. Aquela frase, Paulo, criança cega. E sem falar também da própria compreensão por parte dos pais em termos da questão da disciplina, né? Não existe essa questão toda que eu vou disciplinar meu filhinho e tudo mais, né? Pega a mãozinha, vai apanhar e tudo mais, aquela coisa toda. Tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? A gente tem acompanhado através das redes sociais agressões dos próprios pais, que a própria utiliza mãe. O termo correção, educação, educando. Né? Essa questão toda da palmadinha e tudo mais, tem que ter muita cautela, a criança é um indivíduo ali que não tem condições de se defender de nada, é uma pessoazinha ali que está ali, entendeu? Então, como você vai agir brutalmente? Nas redes sociais, recentemente passou um vídeo de uma madrasta disciplinando com uma ripa, com um pedaço de madeira, uma adolescente em Manaus. Está aí nas redes sociais, né? Então você fica pensando, ela esperou o pai sair para poder disciplinar, e aí depois sai arrastando a criança pelos cabelos, né, por dentro da casa. Então são pessoas assim que precisam de tratamento, pessoas que precisam pagar, inclusive, pelos crimes que está cometendo, né? Então são atitudes assim que só entra dentro dos dados de combate à violência e tem que ter atenção redobrada. Por tudo isso que eu falei, né, por falta inclusive das pseudos lideranças que ocuparam esse poder, que passaram por o poder, pela negação à ciência, pela negação à vacina, por pseudos líderes mundiais, né, que diariamente estão assassinando crianças através de bombas, através de arma, por pessoas que fazem tudo isso, por pessoas que se dizem protetores da criança, que é às vezes o pai, o padrasto, a madrasta, e que são os primeiros a violarem os direitos da criança e do adolescente. Por tudo isso a gente tem que refletir, combater e não desistir, porque todo dia é um dia de luta dos protetores, daqueles que acreditam que a pauta dos direitos humanos é uma pauta diária que não é cansativa, no sentido de que a gente vamos resolver tudo hoje aqui. Não. É um dia a dia, todo dia tem uma história para contar, todo dia tem um desafio para poder fazer. E nesse caso, como o Conselho Tutelar ele atua? Em um exemplo básico desses de agressões. Olha, o Conselho Tutelar aqui... Doméstica, né? O Conselho Tutelar é o para-choque, é onde chega a primeira denúncia. E o Conselho Tutelar ele tem que encaminhar. O Conselho Tutelar ele não é polícia, né? O Conselho Tutelar também ele não é judiciário, né? Para isso tem o Poder Judiciário, para isso tem a polícia, né? O Conselho Tutelar é um órgão protetor, é um órgão que está ali acompanhando, recebendo as denúncias e dá sequência às denúncias que chegam. Inclusive, a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Por isso a importância, cada dia mais, de nós valorizarmos, eu falo salarial, questão financeira mesmo, os conselheiros tutelares.
Quem trabalha como conselheiro tutelar, por que pareça, a gente sabe das dificuldades do município, mas tem conselheiro tutelar hoje, até hoje, que ganha um salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo é um salário digno, o salário do trabalhador, mas a gente sabe muito bem que você, né, fazer uma prova, entrar no concurso, passar 4 anos no mandato, né, tendo que acompanhar às vezes, você acaba tirando dinheiro do seu próprio bolso para poder trabalhar, para você proteger. Pra poder manter a logística. E a gente sabe hoje que os municípios que têm condições deveriam estar dando e valorizando mais os conselheiros tutelares, né? Os conselheiros de direito, eles não recebem. Os conselheiros de direito, eles não recebem jeton, eles não recebem nenhum tipo de ajuda financeira, né? Salarial. Porque os conselheiros de direitos da sociedade civil, eles têm um mandato voluntário de 2 em 2 anos, há um rodízio. E do governamental são servidores que atuam nas secretarias e que acabam fazendo seu trabalho. Os únicos que são remunerados são os conselheiros tutelares. Por isso que eles precisam de dedicação exclusiva para poder atuar. E precisam de condições de trabalho. Precisam de um bom transporte, combustível. Toda aquela né? logística, Toda aquela muito logística, mais além. Muito além. Inclusive, vale destacar que o governo do estado renovou novamente a questão da frota, né, da caminhonete para os conselhos tutelares do interior, para poder atuar em parceria com as prefeituras, em parceria envolvendo também todo esse apoio, em comum acordo também, por incentivo também do próprio governo federal, no sentido de implementar. Então, por isso que não tem como você deixar o município fazer seu trabalho sozinho, não tem como o estado fazer seu trabalho sozinho, não tem como o governo federal fazer o trabalho sozinho. É uma rede toda. Essa rede, ela precisa funcionar. Precisa ter apoio dos deputados estaduais através das assembleias, dos vereadores através das câmaras, precisa ter apoio do governador de cada estado ou governadora, precisa ter apoio dos prefeitos ou das prefeitas de cada município, precisa do apoio da própria sociedade civil organizada, porque todos estão envolvidos nessa rede. Todos precisam ter esclarecimento de que só o trabalho unido, né, com todos os entes, nós vamos combater, né, todo e qualquer tipo de violência que envolva, que possa tirar a vida de uma criança e do adolescente. E não importa qual seja a criança, não importa se ela seja brasileira, venezuelana, mexicana, cubana, não importa se ela tenha qual tipo de religião, porque o Estado é laico, né? O Estado é laico, não importa, né, se esse adolescente ou se esse jovem é LGBTQI ou não, não importa. O Estado, ele está aí para poder, tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, está aí para poder a serviço da nação, a serviço do povo. E para que chegue, agora eu vou citar aqui um número exorbitante, né? Para que chegue a 100%, há muito o que se fazer em relação a tudo isso. Agora, voltando para o nosso Estado. Além do apoio, que venham mais e mais apoios e parcerias para que vocês possam chegar aonde nunca foram. Por exemplo, uma comunidade distante, que muitas vezes a questão do suporte, a logística não supre, né, essa quantidade. Podemos falar desse projeto que ensina as crianças a combater a violência infantil, que poderia atingir todo o estado como um todo, todos os municípios. Nesse caso, ainda não é possível, né, para esse ano. Não, esse em relação a toda essa logística, todo esse apoio, todo esse aparato. Nós falamos pelo PPJ, né? Esse ano é impossível porque tem toda uma etapa, né? Sim. Como você viu, a equipe é pequena, né? A equipe é formada de voluntários, instituições parceiras, entendeu? Então você precisa de todo um apoio, de toda uma estrutura. Para irmos agora nos municípios, nós estamos tendo apoio da SEED, da Secretaria de Educação, através do transporte. Então você tem que ter todo um diálogo, planejamento, etc e tal. Aí para poder cobrir algum apoio, alguma ajuda de diárias, você tem o apoio da CETRABS, porque precisa ter alimentação, em alguns casos, hospedagem, né? Então toda é uma rede, né? Os próprios parceiros, organizações, para você liberar um servidor do trabalho, você tem que mandar um documento com antecedência para liberar para esse servidor que está a serviço daquela organização para poder ir dar a palestra. Então é todo um organograma montado, é toda uma logística a ser feita, né? E isso requer tempo, planejamento. Então nós vamos concluir esse ciclo do PPJ em novembro do ano que vem. Porque aí em novembro do ano que vem, na COP30, a gente conclui
esse ciclo. E olha que para a gente poder iniciar... todos os dados, todos os números, todo esse balanço. E olha que esse ciclo ele iniciou ano passado. Ano passado, em junho do ano passado, está completando um ano que nós estamos em cima desse programa, desse projeto, que ele começou com a eleição dos grêmios ano passado. Fizemos eleições em 25 grêmios. Passamos de junho até outubro organizando o processo eleitoral nas escolas e fazendo as eleições nessas 25 escolas que estão hoje organizadas com o Grêmio, dando posse, dando curso de formação e já se preparando para o processo, né, desse ano. Então, você vê que é um trabalho permanente, né, que não tem como parar. É uma luta diária. É uma luta diária. E, para fechar, a importância da população denunciar. Você citou 100, disse que 100. Por que é importante a população denunciar? É importante denunciar. Porque muitas vezes dentro de casa, sim, não tem como. Inclusive, nós fizemos uma discussão importante, né, no caso aqui de Roraima, levamos essa discussão à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para que a gente pudesse facilitar muito essa questão do diálogo, do Disque 100, na língua oral, língua macuxi, ou até mesmo no próprio espanhol, né? Roraima é um estado que tem que ser olhado com carinho, de uma forma diferenciada. E não é aquela visão toda de dizer, os coitadinhos. Não, longe disso, dessa discussão. Somos um estado. O que faz com que nós sejamos diferentes de outros estados da nação é essa nossa diversidade. Qual o estado do Brasil que você vai ter um diálogo no crioulo, né, se falando dos migrantes haitianos do Haiti, um diálogo oral, um diálogo em inglês, um diálogo de macuxi, wapixana, yanomami, português? Qual estado que você tem uma fronteira próxima, né, que é a Venezuela e a Guiana, uma falando o castelhano, o outro falando o inglês, né? Qual estado que você tem um processo migratório muito forte? Qual estado que tem uma discussão e participação de luta histórica com a questão da terra? Estamos falando dos povos indígenas. Qual estado hoje que sofre esses ataques permanentes com a destruição do meio ambiente, com a contaminação dos rios, né? Com essa discussão plenamente aí da questão do povo Yanomami? Qual estado que tem também dentro do seu seio essa intolerância de debate permanente religiosa, com a questão das comunidades, com os terreiros de candomblé, né, de umbanda, da questão da religião matriz africana, que de vez em quando você tem ali o debate promovido? Qual estado que você tem um debate na questão de combater a xenofobia, a homofobia permanente? Esse é o estado de Roraima, com os seus problemas, mas com a sua diversidade, né? Isso que faz a gente ser diferente. E por isso merece uma atenção especial. Uma atenção redobrada por parte de quem está no poder, por parte das autoridades, para quem assumiu o compromisso a governar esse estado, a quem assumiu esse compromisso para poder governar as 15 prefeituras, né, daqui do estado, a quem assumiu o compromisso para serem os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, né, a quem assumiu a ser político, a quem assumiu a cuidar da nação, a compreender o estado, a compreender seu povo. E a autocrítica também para a sociedade civil, para quem assumiu a presidência de um sindicato, para quem assumiu a presidência de uma associação, para quem assumiu a presidência de um grêmio estudantil, de um CA, de um DCE, para quem assumiu a associação de moradores, para também ocupar e dar sua parcela de contribuição. Senão, não funcionamos. Precisamos da ajuda de todos. Precisa desse diálogo. Última pergunta. Não é para assustar quem nos acompanha. Quantas agressões ocorrem diariamente contra crianças no Brasil? É um número. Pois é, a gente tem aqueles dados, né, que eu falei a respeito da morte de crianças, né, questões de violência. São os dados assim que a gente não teria como falar aqui, porque são os dados assim de cada estado.
a nível de Brasil, dependendo da violência, né, você tem que ver qual tipo de violência, né, a violência, né, então são vários tipos de violência, entendeu? A gente teria que inclusive, você fez uma observação muito importante de a gente até procurar montar, fazer um mapa, né, sobre os tipos de violência, né, e a começar aqui de Roraima, né, os tipos de violência. No nosso estado. E quando você fala de dados também, o próprio sistema é falho. Nós somos falhos em termos de dados, sobre notificação, alguns dados relacionados à questão da saúde, né, até a parte social mesmo de proteção. Quando se fala também dos indígenas, aí que os dados eles não batem muito, entendeu? Mas a gente espera que um dia a gente possa, com a participação também dos pesquisadores, né, das próprias universidades, a gente implementar e ter um quadro assim real mesmo, né, seguro de dizer e de divulgar sobre a questão da violência. Mas que é preciso continuar a luta, é necessário continuar a pesquisa, é necessário continuar que os municípios não tenham medo de repassar os dados para o Estado e que os estados não tenham medo de passar os dados para o governo federal. É importante fazer essa força-tarefa para a gente poder, porque através desses dados é que a gente vai ter a real necessidade de números, e esses números vão ajudar a fazer onde é que faltam as políticas públicas, onde é que tem condições de fazer projetos. É importante também que o governo federal organize logo 100% o CIPIA, que é um sistema de monitoramento, de acompanhamento de dados, de vigilância também sobre todo e qualquer tipo de abuso e violência, violência contra criança e adolescente. E quem opera esse CIPIA, esse sistema, são os conselheiros tutelares. É importantíssimo que os conselhos tutelares possam operar, possam acessar, né? É importante que as prefeituras possam ter condições, dar condições de internet, computadores. Ser um sistema único. Né? Ser um sistema. E ele tem o CIPIA. O CIPIA é um sistema, mas ele hoje não opera. Que o conselho possa acessar ali. Isso, já tem. Inclusive, Roraima fez a proposta para que entrasse também os dados relacionados aos povos indígenas. Nós temos uma coordenação estadual hoje do CIPIA, que é coordenada por um servidor lá da CETRABS, que inclusive é o atual presidente do Conselho da Criança e Adolescente, que é o conselheiro André, e ele tem medido todos os esforços para poder implementar, fazer com que os conselheiros tutelares possam acessar. O próprio selo Unicef colocou como uma das condições do município ter o selo Unicef, é que eles possam acessar o CIPIA. Mas acessar o CIPIA diariamente, não é só pegar uns dados lá e pronto, não. É acessar diariamente. Os municípios precisam dar condições, os conselheiros tutelares precisam acessar. Nós que estamos dentro do sistema também, a gente precisa ter esse acesso através dos conselhos de direitos também para poder acessar. Esses dados é que vão dar toda essa relevância, seja o CIPIA-CT, seja o CIPIA-SINASE, seja esse sistema. Esse sistema precisa operar urgentemente no Brasil. Precisamos urgentemente fazer com que o CIPIA possa realmente estar operando e fazer com que as pessoas possam acessar, a começar pelos público todos esses dados. A começar pelos conselhos tutelares, porque isso aí vai diminuir. Vamos acabar um pouco com os papéis. O próprio judiciário ter acesso a todas as informações e, lógico, no nível conforme for o dever de cada um, né? Conselheiro tutelar tem condições de acessar o CIPIA até aqui, judiciário até aqui, e assim vai o nível, né? O sistema não vai também ficar solto os dados, as informações dos casos para todo mundo, não. Tem a questão toda de você colocar o sigilo, né? A privacidade e saber, inclusive, como divulgar. Porque mesmo os que atuam dentro do sistema, eles precisam entender que o próprio ECA já diz que a gente não pode divulgar muitas coisas relacionadas à criança. A própria imprensa também não pode nem divulgar iniciais dos adolescentes, que isso o ECA não permite. As próprias instituições também têm que ter cuidado em divulgar foto de crianças. Os próprios que atuam na área de proteção à criança e adolescente também divulgar foto de crianças nas redes sociais. Tudo isso
Então a gente passa, isso são dados, isso são informações, isso são agressões, isso são violência. É violência. E que precisa estar ali, registrado. Muito bem. Quero aqui agradecer a sua participação no programa Entrevistas DPE, Paulo Tadeu, e as suas considerações. Agradeço novamente aqui à Web Rádio Defensoria, seu direito em primeiro lugar, ao defensor Leno, defensor geral, que é parceiro, também do PPJ, através da Defensoria também tem ajudado a ir levar a palestra em algumas escolas, que estão hoje, a você, toda a equipe, e nos colocarmos aqui sempre à disposição e dizer com que o Disque 100 possa ser usado, possa ser propagado, possa ser divulgado, e que as campanhas de combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes não se percam só nos maios da vida, mas que sejam nos 12 meses do ano, e que a questão também do trabalho, de combater o trabalho infantil, também passa por essa discussão, né, de combate à violência, que a questão da falta de educação, uma educação com qualidade, uma educação popular, pautada no uso de uma boa escola, né, no uso de professores valorizados, recebendo os bons salários, da valorização da educação, que passa também para o respeito às instituições, aos sindicatos, né, que não possa atropelar as deliberações da base, também passa por esse debate do que vem a ser essa agressão à criança, para que a gente possa ter merenda de qualidade, né, em todas as escolas de todo o Brasil, para que a gente possa refletir do verdadeiro papel também dos educadores, que a gente possa ter uma saúde de qualidade, com hospitais que estejam a serviço da população, com médicos ganhando bens, profissionais, enfermeiros, tendo condições dignas de trabalho, que passa também pela valorização salarial, e que a gente possa ter, né, um judiciário firme e atuante, uma Assembleia Legislativa vigilante, né, que possa realmente fiscalizar, seja o Poder Executivo, seja na esfera estadual, municipal, e que a gente tenha governantes comprometidos cada vez mais, né? Governadores, presidentes da República, prefeitos, né? E que estejam empenhados em prol da única bandeira, que é a bandeira da defesa da paz, da não violência e da criança e do adolescente. Muito bem, obrigado, Paulo. Conversamos com o Conselheiro Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, Paulo Tadeu, também é coordenador do Fórum Estadual, o Fórum FDCA. Para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.